Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem aí. Espero que vocês também estejam, dando, aquele gás aí, dando uma dedicação muito grande que eu tenho certeza aí que vocês estão dando aí pro estudo de vocês, pra trajetória de vocês aí, né? Então, eu tenho certeza aí que vocês estão voando aí nos conteúdos, né? Pode ter certeza que eu garanto que vocês estão com tudo em dia aí, com certeza, né? Bom, hoje eu estou aqui para falar com vocês aí sobre um tema importante aí, um tema que tem caído aí de maneira frequente, né? Não tão frequente quanto outros assuntos, mas tem uma certa frequência, que é a parte aí de função exponencial. Então hoje a gente vai falar sobre função exponencial, sobre equações e sobre inequações exponenciais, beleza? É um tema que eu considero aí relativamente tranquilo, é um tema aí bom de se estudar e é um tema bom aí de cair em prova para você pegar aquela questão aí e botar um pontinho no bolso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, a falar sobre função exponencial. Então, vamos lá. Bom, então hoje, vamos falar sobre função exponencial aí, equações e inequações exponenciais. Aqui está equações, mas também vai entrar em inequações, beleza? Bom, então vamos lá, Vamos definir aí função exponencial. Então chama-se função exponencial a função desse tipo aqui, B, aqui quando eu coloquei mais aqui é mais ou menos, K vezes A elevado a CX. Então, geralmente o que acontece, Em prova, a função exponencial, geralmente em prova, aparece com isso daqui valendo zero e com isso daqui valendo zero. Aparece só essa parte aqui, ó. Tá? Só que a função exponencial, chamada de completa, vamos dizer assim, ela pode ter soma, subtração e multiplicação de números reais, tá? Então, A, B, C são números reais, sendo que para ser considerado função exponencial, a base tem que ser um número positivo e diferente de 1, beleza? Outro detalhe importante, esse cara aqui, ó, é um número real de boa, Bom, então, por exemplo, eu posso dizer que isso aqui é uma função exponencial, porque aqui a base é 2. Posso dizer que isso aqui é uma função exponencial. Por quê? É como se eu tivesse menos 1 vezes 2 elevado a x. Aí não tem problema, ó, base positiva. Agora, isso daqui eu não posso considerar como função exponencial, porque a base é um número negativo, menos 2 elevado a x. Beleza? Então, está explicado aí o que é uma função exponencial. Bom, a função exponencial, graficamente, ela tem esses dois comportamentos aqui, ó, que é decrescente e ela é crescente, Decrescente quando a base da função exponencial for um valor entre 0 e 1. E crescente quando a base for um número maior do que 1. Repare que no início a gente definiu, ó, que a base tem que ser positiva e diferente de 1. Ou seja, é um valor entre 0 e 1, união qualquer número maior do que 1. Ou seja, exclui o 1, e exclui o 0. Então, se eu tiver nessa primeira situação aqui, ó, onde a base está entre 0 e 1, a minha função ela é decrescente. Se eu tiver nessa segunda situação, onde a base é maior do que 1, a minha função ela é crescente. Beleza? Show de bola? E aí, reparem que se eu tenho uma função exponencial simples, sem soma e sem subtração, o gráfico sempre vai passar em cima do 1. E aí, se tiver soma, é como se eu estivesse jogando a imagem para cima, e se eu tiver subtração, é como se eu estivesse jogando a imagem para baixo. Beleza? Bom, aqui a gente vai fazer uma observação que é a função exponencial natural. Como é que ela funciona? O que é essa função exponencial natural? A função exponencial natural, denotada aí por e elevado a x, é a função exponencial onde a base é um número de Euler, que é o nosso ezinho aqui, ó.
Tá? Esse número de Euler, esse Ezinho, ele é um número irracional, que tem um valor aproximado. É tipo π, né? Isso aqui vai embora, né? Reticências. É um número irracional. Então, como esse cara, o E, é um valor maior do que 1, essa função E de x é uma função, ó, crescente, né? Olha o formato do gráfico. E quando x é 0, o y vale 1, né? Tranquilo? Show de bola, né? Então vamos lá. Então vamos fazer um exemplo aqui de função exponencial. Como é que isso aí pode ser cobrado, né? Um investimento onde os juros são capitalizados a cada momento é exemplo de aplicação da função exponencial. Pela equação, então ele me deu a equação aqui, ó. F de t é igual a c vezes b elevado a t. Onde o c é um número maior que zero, que é o capital investido inicialmente, o t é o tempo e o b é uma base maior do que 1. Assinale a opção onde o gráfico apresentado pode representar a função dada. Então vamos pegar aqui o gráfico, né? Então, quais desses exemplos aqui representam o gráfico de uma função exponencial? Então, na letra A, eu tenho um gráfico de uma função linear. Isso aqui está fora, né? Aqui eu tenho de uma função quadrática, uma parábola. Beleza? Aqui é de um polinômio de terceiro grau, talvez, né? E aqui não tem muito a ver com exponencial, né? Porque ó, tem uma parte que sobe, depois diminui. Então aqui também não tem muito a ver. Então, resposta aí, que representa uma função exponencial, ó, letra E. Base maior que 1, então a função ela é crescente, está aumentando, né? E aí, ó, ela obedece justamente o formato de uma função exponencial. Um outro exemplo. O número de unidades produzidas, né? P de certo produto durante um mês é obtido em função do número de funcionários F da fábrica. Beleza? Então, P é igual a 50 vezes F. Raiz de F, então F elevado a meio. Se a fábrica possui 64 funcionários, então vamos lá. Então, eu tenho 64 funcionários. Raiz de 64, isso vai dar 8. 50 vezes 8, 400. Então, é correto afirmar que a contratação de mais 36 vai aumentar a produção em... Então, com 64, eu produzo 400 peças. Se eu aumentar 36, quer dizer que agora eu tenho 100 funcionários. Então, 50. Raiz quadrada de 100 vale 10, né? Então, vai dar 500. Então, agora eu produzo 500 peças. Então, quer dizer que aqui, ó, houve um aumento de 100 unidades na produção. Belezinha? Show, maravilha, né? Mais uma. Ó, a polícia descobriu mês passado um golpe que era aplicado na internet que prometia rendimentos turbinados em aplicações financeiras, né? Isso aí hoje em dia está muito comum. Os golpistas prometiam que, do valor inicial aplicado, após um mês ele dobraria de valor. E se o investidor permanecesse com ele investido, por mais um mês, novamente ele dobraria, e assim sucessivamente. Então, Bianca caiu nesse velho conto de rentabilidade alta em pouco tempo e investiu R$ 2.500. Sendo assim, marque a alternativa que representa o lucro total que Bianca teria caso esta oferta não fosse um golpe
e se mantivesse o valor aplicado por 4 meses. Beleza? Então, vamos lá, né? O investimento inicial é R$ 2.500. Então, vamos colocar aqui. Ó. Então, valor final é o valor inicial vezes... Reparem que ele fala que o valor é o quê? Ó? Dobra, né? Dobra. Então, a gente pode fazer um esqueminha assim, ó. Valor inicial, 2.500. Beleza? Então, a gente pode dizer que isso aqui é o tempo zero. Tá, show? Quando passar um mês, né, tempo 1, isso aqui vai dobrar. Então, 2.500 vezes 2, vai dobrar. Quando passar o tempo 2, isso aqui vai dobrar de novo. Então, é 2.500 lá do início, vezes 2, vezes 2. Beleza? Bom, isso aqui é 2 ao quadrado, né? Então, reparem que dá para modelar esse problema da seguinte forma. O valor final que eu estou procurando depende do tempo. E isso eu posso escrever assim, né? 2.500 vezes 2 elevado ao tempo. Porque se o tempo for 0, vai dar 2.500, vai dar o inicial. Se o tempo for 1, é o primeiro mês. Se o tempo for 2, é o segundo mês. Então, eu posso modelar esse problema com essa função. Tranquilo? Bom, eu quero que vocês reparem o seguinte, que toda função exponencial, ela é uma PG, é uma progressão geométrica, ó. Porque eu sempre multiplico pelo mesmo valor, tá? Então, uma função exponencial, ela é uma PG, ok? Bom, então vamos lá. Depois de 4 meses, quer dizer, então, que eu tenho para o t igual a 4. 2.500 vezes 2 à quarta. 2 à quarta, isso dá 16. Beleza? Então tá. Bom, então vamos lá, né? Vezes 4 daria 10, vezes 4 de novo, então dá 40. Então isso aqui é igual a 40 mil. Portanto, no quarto mês ela teria 40 mil. Ah, que beleza, hein? Imagina, hein? Se a gente tivesse um rendimento assim, hein? Todo mês dobrasse. Que beleza, hein? Show. Mais uma. Ó. Sobre a mesa, eu tenho um bolo. Manuel vai à mesa e ele come 10% do bolo. Vai novamente e come 10% do que restava. E segue desse modo, sempre comendo 10% do que havia do bolo. Beleza? Bom, o número mínimo de vezes que Manuel comeu do bolo para deixar sobre a mesa menos do que 70% do bolo original é. Então, imagine o seguinte, ó. Você tem lá 100% do bolo. Beleza? Você tem 100. Aí, você vai lá na mesa e tira 10%. Então, quer dizer que agora tem 90. Aí, depois, você vai lá e tira 10% do que tinha. Então, 10% de 90. Então, quer dizer que você tirou 9%, né, por cento. Então, agora sobrou 81. E aí, depois, você tira mais 10%.
8,1, né? Então, 8,1, isso aqui seria 79,9. Não, vamos lá, né? 72,9. Beleza, então é isso aqui que ele está fazendo, né? Ele está pegando de 10 em 10, ok? Se a gente fosse fazer isso no braço, ia dar bonitinho, né? Ó, tira 10%, 72,9. Aí tira mais 10%, né? Isso aqui vai dar 7,29. E aí esse aqui vai dar menos que 70%. Então eu precisei fazer isso, ó, uma vez, 2, 3. Então eu preciso fazer isso 4 vezes. Então está marcada aqui minha resposta, letra C. Beleza, então no braço já foi. Aí a pergunta que fica é, professor, como eu faria isso sem, né, ter que fazer no braço, né? Montando uma função para isso, ou uma fórmula para isso, né? Bom, reparem que isso daqui, ó, é uma PG, né? Lembra que eu falei que toda função exponencial é uma PG? Então a gente pode dizer o seguinte, ó, que o AN é o nosso valor final, que o A1 é o nosso valor inicial, que a razão na PG, o nosso Q, é a porcentagem aqui, ó. Então, repare que daqui para cá é 90%, 0,9. Isso elevado ao tempo, a quantidade de vezes, que seria o nosso n menos 1. Que beleza, né? Então, show de bola. Então, tá aqui minha função montada. Montei minha função. Agora, a gente vai fazer a conta. O valor final tem que dar menos do que 70%. Então, o valor final, vamos supor que o valor final dê exatamente 70%. Então, o valor final é 70% do inicial. Então, 70% do valor inicial. Isso é igual o valor inicial vezes 0,9 elevado ao tempo. Então, aqui vai cancelar. 0,7 é igual a 0,9 elevado a t. Beleza? E aí, aqui a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura. Como assim? Né? Como aqui não tem nenhum dado relacionado a logaritmo ou algo desse tipo, aí a gente joga com as opções. Beleza? Então, por exemplo, ó, se o t for 2, 0,9 ao quadrado vai dar 0,81. Então, vai sobrar. 3 dá 729. Vai sobrar. 4 já dá 60 e pouco, né? Ó, 9 ao quadrado é 81. 9 ao cubo é 729. 9 à quarta, ó, vezes 9, 81, vão 8, 18, 26, vão 2, 63, 65. Ó. Então, já daria 65,61. Ah, que beleza, né? Então, é esse aqui que eu estou procurando. Né? Então, quando t é 4, com certeza esse lado ele vai ser menor que 0,7. Beleza? Então, confirma aí nossa resposta da letra C, tá? Então, qual é a ideia que eu quero que vocês entendam aqui e carreguem? Que toda função exponencial eu posso montar como uma PG, viu? Foi isso que a gente fez aqui, ó. PG, AN, A1, Q e o tempo é o n menos 1. Que beleza, viu? Montamos uma PG. Show de bola? Maravilha, né? Vamos lá, então. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Para avaliar a resposta dos motoristas
a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função. Então, aqui está a minha função. Exponencial completíssima. E ainda tem o número de Euler aqui, né? Que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais. Nessa função, x é maior ou igual a zero, que indica o número de anos, né, decorridos após o início da campanha. Beleza? Então, o ano zero é o ano de início. Beleza? Segundo o modelo apresentado, depois de 10 anos de campanha, haverá em cada um dos anos seguintes, menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Bom, reparem o seguinte, que a minha campanha, ela começa quando x é igual a zero, no ano zero, beleza? Então, como fosse assim, no início, né, no meu primeiro ano de campanha, eu tive 500 acidentes. Como 500, professor? É o f de zero. 350 mais 150 vezes e elevado a zero. Qualquer número elevado a zero vai dar 1, né? Então vai ficar assim. Isso aqui vai dar 500. Tranquilão? Beleza? Então tá. Então no primeiro ano eu tenho 500. E daí para frente ele vai diminuindo, né? Show? Beleza? Então tá. Bom. E aí é o seguinte, segundo o modelo apresentado, após 10 anos, quando ele fala, então, após 10 anos, isso aqui está acontecendo para o nosso x valendo 10. Tá? Por que para o x valendo 10? Né? Porque se o meu primeiro ano, no meu primeiro ano, o x é 0, no meu 10º ano, o meu x vale 9. Então, ele quer após 10 anos, ou seja, após o 10º ano. Então, após o 10º ano, é o 11º. Então, quer dizer que é o x valendo 10. Beleza? Então, vamos calcular aqui o f de 10. 350 mais 150 vezes e elevado a menos 10. Então, é 150. Aí, vamos fazer o seguinte aqui. O e, ele tem um valor aproximado de 2,7, que a gente viu agora no início, né? Então, a gente vai fazer uma conta como se fosse o e valendo 2. Dois não, 3. Pode ser 3. Deixa assim mesmo. Aliás, é elevado a 10. Tá. Pode ser o número inteiro ali mesmo. 2,71 elevado a 10. Não vai mudar nada pra gente. Bom, se a gente pegar essa parte aqui, e dividir, isso aqui, com certeza, vai dar 0, alguma coisa. Como eu já tenho aqui, 350. 350. Mais esse alguma coisa, então,
com certeza eu não vou ter menos de 300, que é 350 mais alguma coisa. Então, o gabarito aqui, ó, é falso. Tá? Não vou ter menos de 300. Aliás, por essa expressão que ele me deu, eu nunca, em tempo algum, eu vou ter menos que 350 acidentes. Nunca. Por quê? Porque é 350 mais alguma coisa. E essa parte aqui, ó, sempre vai dar valor positivo. Então, eu sempre vou somar 350 com alguma coisa. Então, nunca isso aqui vai dar menos que 350, independente do ano, tá? Então, o gabarito aí é falso, beleza? Nunca vou conseguir achar algo menor que 350. Questão bonita, né? Agora, se fosse menos, aí até que eu poderia achar algo aí parecido. Tranquilo? Beleza? Show de bola, né? Questão interessante, né? Maravilha. Tinha até um espaço aqui, nem precisou, tá? Bom, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai encerrar esse bloco por aqui. Na volta, a gente vai trabalhar a parte aí de equações exponenciais e inequações exponenciais. A gente vai trabalhar bastante exemplo aí. Vamos ver como resolver algumas equações aí e como resolver algumas inequações. Beleza? Então fiquem firmes aí, mantenham-se forte, bons estudos e até a próxima. Valeu!